Salve, povo do samba, amigos do CSRZD, bem-vindos aqui a mais um bate-papo nosso com relação aos enredos do Grupo Especial do Rio de Janeiro pelo Facebook do portal. Moçada, é importante que vocês saibam e acompanhem, né? Vão lá e se registrem, né? Esqueci agora o termo, no nosso Instagram, que agora está extremamente atualizado, bombando, nosso Twitter, o próprio Facebook e YouTube. Tudo aqui, nossas conversas, né, sobre os enredos e tudo mais, as nossas lives de segunda-feira, elas estão lá no YouTube, para se você não puder ver, né, no dia da apresentação, que a coisa possa ser vista em outro momento, né? Mas que não deixem de ver, deixar o like, se registrar, enfim, fazer parte, que é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente, né? E volto a dizer, né? Nós aqui estamos para tentar fazer vocês entenderem um pouquinho mais, né, daquilo, da sinopse e daquilo que poderemos ver no Carnaval de 2024, desfilando entre alas e alegorias das escolas de samba. É interessante, né? A última conversa que nós tivemos foi sobre o enredo da Mangueira, né? Polêmica, né? Teve pessoas me procurando, como assim você acha que... Assim, olha, é um grande enredo. Tem uma química ótima com a escola. Agora, tudo vai depender, tem que baixar o som aqui do... Tudo vai depender da criatividade, se a escola não errar, né? Todas estão disputando o título. Estou aqui para... Eu não sou vidente, eu estou simplesmente apenas lendo uma sinopse. Tem sinopses que são mais fáceis, tem outras que são mais complicadas, outras mais densas, outras que precisam de um estudo mais aprofundado, né, pelas dificuldades que se apresentam. Mas hoje, né, vamos falar da Azul e Amarela do São Cristóvão, a Paraíso do Tuiuti, que vai ser a penúltima, né, escola a se apresentar na segunda-feira de Carnaval, né? Nesse momento, quando a Tuiuti estiver fazendo seu esquenta, acessando a Sapucaí, o coração já vai ficar apertado, sinal que o Carnaval de 2024 já vai estar terminando, né? Mas enfim, e traz a volta, né, do Jack Vasconcelos, né, um carnavalesco que deu identidade à Tuiuti. É muito interessante isso. O Jack é um carnavalesco que já passou em inúmeras escolas, né? Talentoso, inteligente, culto. E outra coisa interessante desse enredo, não tem enredista. O enredista é o próprio carnavalesco, ele faz aquela linha antiga da gente que vai à pesquisa, escreve, entende e se fundamenta muito bem, com um texto maravilhoso. Mas, enfim, voltando ao Jack Vasconcelos, ele... vamos lembrar aquele carnaval de 2017, que era um fatídico carnaval dos carros que avançaram, né, em cima, atropelaram, que falava do tropicalismo, que era um belíssimo carnaval da Tuiuti, atropelou pessoas, era do Jack. 2018, quando a Tuiuti foi vice-campeã, imagina, a Tuiuti quase conquistou o título. Meu Deus, está extinta a escravidão. Boa noite, salve, vão chegando aí. Né, a Tuiuti mostrou um belíssimo carnaval também do Jack Vasconcelos, com aquela comissão inesquecível do Patrick Carvalho, que habita a nossa memória. Depois o Jack foi para a Mocidade, fez Elza Soares, com uma visão plástica mais modernista, e depois foi para Tijuca, fez 2 anos o Guaraná e a Baía de Todos os Santos. Mas na Tijuca era claro as dificuldades financeiras que ele atravessava para pôr o carnaval na rua, e do último ano, então, Baía de Todos os Santos,
porque a gente sabe, né, como carnavalesco, quando a escola dá condições ou não dá. É muito fácil a gente ficar aqui metendo malho no criador, né, no carnavalesco, na área de produção criativa. Mas sem dinheiro, amigos, é complicado. E eu vi canas de juca de madeira pintada, imagina? Isso é recurso vamos dar a volta na dificuldade financeira, e o Jacques fez. E saiu ileso, conquistou o 9º lugar, saiu de lá. E agora retorna para uma casa que tem a cara dele. E aí ele não é bobo, uma posição maravilhosa, vai destilar, já pega aquele gancho de um enredo que tem a cara da Tuiuti, que ele faz com muita propriedade, que é Glória ao Almirante Negro. Enfim, é João Cândido. Volta a Sapucaí, né? Porque já tivemos um enredo na União da Ilha do Governador, também em homenagem ao Dragão dos Mares. E está voltando esse ano com a Tuiuti, com uma pegada muito legal, assim. É uma coisa que eu tenho ouvido, né, e eu tenho que comentar com vocês, que é a abordagem do Jack, é que ele vai, se vocês verem a logo, tá, você vai ver que parece um pôster de um filme da Marvel, como se fosse um super-herói, né, que agora é a moda, ela tem super-herói para tudo, desde o besouro. Então ele transforma, né, a logo no Super Dragão dos Mares, né, o Almirante Negro, ou Super Almirante Negro, não sei, alguma coisa assim. Mas, lendo a sinopse, assim, eu fiquei... Quando eu fui ler para vir conversar com vocês, eu fiquei imaginando como que ele daria essa leitura mais modernista, né, mais atualizada. Eu não consegui, juro que eu não consegui. É um texto que é bem escrito, inteligente, a leitura é tranquila, aconselho, leiam, tá? Assim, eu vou ter que contar algumas passagens, porque é uma história, né? De começo, meio e fim, ótimo, entendeu? É emocional, é político, tá? É um enredo político, tem aquela pegada, né, bem adequado, é o momento atual, assim, os pensadores do samba, esse enredo é perfeito. Então ele já entra, né, carregando assim uma positividade enorme, né, no olhar mais simpático ao enredo que está sendo apresentado. Muito atual, muito bem enquadrado, uma pesquisa muito bem feita e um texto muito inteligente e simples, gente. Não precisa de dicionário, não precisa de muitos recursos para entender, sabe? Se hoje em dia isso aí tem que ser parabenizado. E parabenizo aqui ao Jacques Vasconcelos pela clareza e a inteligência do texto, tá? Então, o texto, ele é corrido, ele não tem setores, não é setorizado. Aí eu falei, pô, mas como é que... Porque né, a gente tem que setorizar, né? Porque todo mundo é 5 setores, por causa dos setores, são as alegorias, mais ou menos um tema, né, de cada setor para contar a história. São os capítulos do enredo, né? Então a gente precisa... Aí eu fui aqui com a minha percepção de criador de enredos e carnavalescos, vir aqui para contar para vocês alguma coisa, né? Assim, dar umas dicas. Assim, eu preciso dar uma dica para a turma do que pode vir ou não vir do enredo, né? Assim, e se você pega o texto, ele começa com um poema, uma parte. Aí eu fui pesquisar, evidentemente, né? Eu falei, não, isso aí era do Hino da República, é muito interessante. Eu vou ter que ler para vocês, e aí não tenho como, porque eu não sei o hino da República, imagina. O hino brasileiro mesmo, oficial, que isso é uma vergonha, né? Todos nós devemos saber. Eu já enrolo um pouco, imagina o da República, imagina, não tem nem chance. Mas é uma dica, porque eu acho que vai ser a comissão de frente, tá? Percebendo a evolução do trabalho do Jacques, ele dá uma pista. Lógico que ele não vai dizer, mas eu fiquei pensando, nossa, isso aqui bem explorado daria uma baita comissão de frente para mandar chegando como em 2018, né? Então ele fala assim:
Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. É o show de hipocrisia, né? Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos. Quer dizer, hoje os novos tempos, somos todos irmãos. Uma pena, é absurdo termos tido escravidão. Hino da República final do século XIX, tá? Somos todos iguais. Brasil entre o crepúsculo do século XIX e a alvorada do século XX. Isso é um parágrafozinho do Hino da República, tá? Então o que eles estão dizendo, os republicanos, né? A culpa agora só temos irmãos. A escravidão, essa abominação, né, é a culpa da monarquia, os monarquistas, né? Mal sabem, né, a história que é muito mal contada, que foram esses mesmos republicanos que eram contra a abolição da escravidão, né? E quando Dom Pedro foi obrigado, porque a pressão internacional era gigante, ele viaja e manda a Isabel assinar a Lei Áurea para dizer que não, ele foi jurado, você liberta os escravos hoje e vai perder a sua coroa muito rápido. Não deu outra. 1838, 1839, o que é que acontece? Surge a poderosa república, essa república onde nós todos somos irmãos. É um show de hipocrisia, né, gente? Isso é um Brasil, mas vamos lá. Quer dizer, isso foi no final do século XIX. Tiraram o homem, botaram a culpa toda neles e o que mudou? O que eles fizeram de bom? Sabe? Nada. Né, essa é a realidade. Então eu acho que ele vai brincar muito em cima dessa questão da hipocrisia, né, da república, da atual república, porque é tudo uma M só, né, com o momento que vivemos, né, de espaço, né, abaixo a discriminação, preconceito, abaixo uma série de coisas, enfim, não temos mais espaço para isso, né, preconceitos e tudo mais. Mas aí ele começa a história, que aí eu divido como primeiro setor, tipo, onde tudo começou. Então o que ele fala? Ele vai falar do pai e da mãe, que eram ex-escravos, mas que trabalhavam feito loucos, né? Continuavam trabalhando como escravos, porque eles não conseguiam ver a diferença entre, né, o período de escravidão com o período teórico de liberdade. Mas o filho dele, né, o João Cândido Felisberto, né, nasceu sob a sombra da liberdade que abriu as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Isso foi um samba da Imperatriz e é hino também um hino famoso da República. Agora vocês vão fechar essa ideia. Enfim, mas ele nasceu livre sobre essa dita liberdade, né? Mas ele não vai escapar da sua herança, né? Isso está sendo falado no texto. Claro, qual é a herança? A pele preta, né? A discriminação, o preconceito, enfim. E aí ele continua o texto, dando umas pitadinhas que você capta, né? Que ele tem a política bem afiada e bem sutil no coisa. Ele fala, um altivo como um lanceiro negro de lenço encarnado. Lanceiro negro, lenço vermelho, gente. Ele é gaúcho, nasceu em Encruzilhada, na fazenda Vila Encruzilhada, no Rio Grande do Sul. Lenço vermelho é a Revolução da Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, onde tinha os maragatos com lenços vermelhos, que eram os revolucionários que queriam a independência do Rio Grande do Sul, e os chimangos, que eram a favor do governo central, ok? Então ele já diz, altivo como um lanceiro negro de lenços encarnado, ele como um revolucionário, né? Ele anda no seu alazão pelas terras gaúchas da fazenda de Vila, porque ele cuidava lá, trabalhava também, que nem um condenado, não adiantava. E aí ele faz uma outra associação ao negrinho do pastoreio, que é uma lenda gaúcha, ok? Mas, gente, vamos lá. A lenda do negrinho, as pessoas, hoje muitas coisas caíram, e essa lenda é horrível, né? A história de um menino negro escravo que apanhou do seu dono até a morte, como negrinho do pastoreio. E aí, segundo a lenda, Nossa Senhora viu e transformou ele num anjinho, e ele fica aí pelos pastos andando a cavalo. Mas, enfim,
péssimo, né? Assim, na realidade, o Jack está indo, ele é bem cirúrgico nos toques que ele está falando, mas ele conta ainda quando criança, né, associado, né, um revolucionário da revolta dos farrapos e ao Negrinho do Pastoreio, que é um menino que sofre porque trabalha que nem um condenado, né, para algum senhor lá feudal da gaúcho. Mas ele dá os toques que ele é apaixonado em ver as embarcações que passam nos rios. Eu não sei quais eram os rios, mas nos rios, falta isso na sinopse. Então ele é um apaixonado por embarcações que levam arroz, trigo e animais. São coisas que vão... que deve ser mostrada nesse setor, né? Mas essa coisa dessa paixão é citada aí pela navegação. Que vamos para o próximo que eu classifico, entende, gente? Não tem essa discriminação, sou eu viajando com a cabeça maluca de carnavalesco também, tentando entender o que o Jack pode propor aí pra gente nesse enredo, que vai ser bacana, viu? O segundo setor já é complemento. Quando ele dá o toque, ele é apaixonado pelas embarcações, eu digo que o segundo setor é a Marinha de Guerra brasileira. Ele, por conta própria, né, assim, por sua vontade própria, né, por gostar de embarcações e navios, ele resolve se alistar na Marinha de Guerra do Brasil. Mas que é uma loucura, porque naquela época, final do século XIX, início do XX, ser marinheiro era assim, era viver no inferno. Por quê? Era assim, quem era marujo naquela época? Primeiro que tinha deficiência, né, de marinheiros. Então, eles pegavam todos os marginalizados, enfim. Aí ele fala, tem uma coisa que ele usa muito a música do Aldir Blanc, ai meu Deus, me fugiu o outro autor João Bosco e Aldir Blanc, ele tem umas frasezinhas, né, que ele fala assim, lutadores inglórios, piratas, farofeiros, cachoceiros, feiticeiros que não tinham dignidade de um mestre-sala, né, serviriam para serem marinheiros. Então, assim, isso era a casta de marinheiros da época. Agora, os oficiais eram todos de boa classe e boa família, evidentemente, todos brancos, né? E os marinheiros eram o povo marginalizado, mais humilde, mas, enfim, 90% era o povo preto, em outras palavras, né? Enfim, e aí ele explica nesse setor da Marinha de Guerra como era a hierarquia, que era brutal. E agora, gente, essa coisa de Marinha de Guerra, eu estava também pesquisando, porque ele cita num outro capítulo que eu classifico, o encouraçado Potemkin, né, que é a Marinha Russa, que isso aí parece que era meio que generalizado para algumas marinhas, esse tratamento, a hierarquia mantida à força bruta, né? Era péssimo salário, péssima alimentação, e assim, se você fosse pego com um vidro de cachaça, né, porque, enfim, você levava umas 100 chibatadas, é a chibata. Então ele faz um paralelo que eu acho bem legal da história da Casa Grande, né? Hoje se transformou num navio de guerra, né? Em que o tronco, onde os escravos eram acorrentados para levar as chibatadas, viraram os mastros dos navios. Né? Ele diz assim que era o altar do fetiche colonial que sangrava as costas dos marinheiros, né? Enfim, e ainda era uma solenidade para castigar, com um far de tambores e clarins e tudo mais, era um absurdo, imagina. E, enfim, assim finaliza o segundo setor da história, que vale a pena vocês lerem e contando. O terceiro setor, que eu classifico, que ele não diz, sou eu, viagem minha, entenda bem, viu, Jack? Se você ver, vamos dividir por setor, sou eu, tá? Imaginando que possa ser adequado assim. O despertar dele, a conscientização política, porque é o seguinte,
ele fala, começa esse setor falando o tempo e o vento na capital, o tempo e o vento, né? O tempo e o vento é uma obra de Érico Veríssimo que conta justamente, tem uma trilogia que um deles é a Guerra dos Farrapos, né? Na capital federal fizeram o jovem João Cândido habilidoso, ele era carismático, ele era dedicado, porque ele se inscreveu porque ele gostava de navio, entenda? A maioria está lá porque não tinha para onde ir. Ele não, ele adorava as embarcações, né? Então ele se torna super benquisto pelos outros marinheiros e muito bem aceito pelos oficiais. O que acontece com ele? Né? Ele se torna marinheiro de primeira classe, moçada, ele recebe uma promoção, né? Aquela história, o povo que não estava lá, ele não queria, porque não tinha, ele gostava, né? Então ele, por sua conduta e comportamento, ele recebe essa promoção, e a partir daí ele cita na sinopse que ele vai conhecer vários países, né? Deve mostrar alguma coisa, navegou pela Amazônia, não sei se vai mostrar a Amazônia, espero até que seja uma linha no máximo, porque já tem Amazônia demais aí nesse carnaval. Fala da luta armada que ele participa na floresta, né, questão dos bolivianos com a luta pelo Acre, né, teve essa disputa do Brasil e Bolívia pelo Acre, né, um querendo aquele pedaço de terra, que acabam o Brasil comprando o Acre da Bolívia por acho que 2 bilhões de libras esterlinas, uma coisa nesse nível, e foi tudo acertado no Tratado de Petrópolis, isso. Então ele participa disso, e o melhor, gente, ele viaja para a Inglaterra para acompanhar e aprender o manejo dos poderosos encouraçados, o nome é engraçado, é Dreadnoughts, que são batizados como Minas Gerais e São Paulo. Então ele fica na Inglaterra um bom tempo, né? Porque construir um navio encouraçado é o top. Isso é uma loucura, né? Encomendados pelo Brasil para reforçar o poder de fogo e valorizar a armada. Imagina, vamos trazer para os dias de hoje. Seria a mesma coisa que o Brasil comprasse hoje 2 porta-aviões da classe Gerald Ford, que é o top, né? Que é americano, que é o maior atômico. O que o Brasil vai fazer? Com 2... O outro estava vagando aí pelos oceanos, lembram dessa confusão toda? Um porta-aviões que era o São Paulo, se não me engano, estava ancorado aqui na Baía de Guanabara, e aí depois acho que venderam, sucatearam, aí compraram um outro também meio já velho da França, enfim, mas só que de helicóptero, uma coisa assim. Então seria a mesma coisa se hoje o Brasil comprasse 2 porta-aviões, o melhor. E isso acontece. Nesse período, compra os 2 encouraçados, que não tinha porta-aviões na época, o encouraçado era o número 1 da escala de navios importante. E ele que vai para a Inglaterra. E aí na Inglaterra, né, pelo tempo que ele lá fica, ele vai ter contato com outros marinheiros, vai participar, né, assistir uma reunião sindical, ele vai ouvir da marujada... as lutas por melhorias, né, de salários, de tratamento, de alimentação, gente. E aí ele ouve a história, isso é interessante, deve ser mostrado, né, a grande rebelião ocorrida no encouraçado Potemkin, né? Isso é da Marinha Russa, né, por má alimentação, né? O tratamento era péssimo, né, aos marujos. E olha, marujos russos não são negros, são brancos, né? Só que deviam também ser de classes modestas, né? Enfim, que não eram significativas para os oficiais, os grandes, né? Da nobreza russa. E essa revolução, ela encaminha a Revolução Russa, onde cai o czar, né? E assume aí vem o comunismo na Rússia, né? Mas sabe por quê? O que aconteceu? O encouraçado que fez? Os oficiais queriam que os marujos russos se alimentassem de uma sopa feita com carne podre. Era isso. Aí eles não aguentaram, né? Mandaram os oficiais, eu não vou nem falar para onde que eles mereceram e tudo mais. Enfim, então ele volta para o Brasil
ele, né, e a turma dele que foi com ele, sabe, assim, tipo como se tivesse tirado umas vendas e sabendo que alguma coisa tinha que se fazer, né, na nossa marinha contra tantas injustiças sofridas pelos marujos, os marinheiros, certo? Então isso é passado nesse setor classificado por mim. O terceiro, eu estou no segundo setor, agora vamos para o terceiro setor. Nasce um herói, nasce um líder, ou seria um herói, surge o super-almirante negro, né? Exatamente. Nesse retorno, né, ele conta na história, quando ele passa a linha do Equador, né, tá vindo da Inglaterra, atravessa a linha do Equador, diz que na borda do Minas Gerais, eram 2 encouraçados, Minas Gerais e São Paulo, né? Agora com galões de comandante nos punhos, o João Cândido, ele é aclamado, Deus Netuno pela guarnição tradicional em comemoração ao seu retorno. Quer dizer, ele é saudado, né? Aí ele fala, salve as sereias, baleias, tritões, marinheiros, salve Netuno Negro, era o símbolo de uma aliança. Aí ele diz, nesse momento nascia um líder. E ele era muito respeitado, o João Cândido. E chega, e volta, retorna, né? E logicamente sabia que nos porões algo teria que ser feito. Só, quer dizer, um motim, uma revolução, enfim, uma insurgência, né? Só que tem uma coisa que é a gota d'água. Gente, assim, eu teve um marujo que é pego, trazendo para o navio uma garrafa de cachaça. E aí o seu oficial dá como castigo 250 chibatadas. Aquilo foi o estopim. Meus amigos, não prestou. Tava todo mundo por aqui, já com tudo. 250 chibatadas por uma garrafa de cachaça, nas condições mais absurdas e subhumanas que eles viviam, mal alimentados, mal pago, trabalhando como escravos praticamente dentro desses navios, né? Então, o sentimento de indignação foi gigante, né? E aí ele faz no texto uma brincadeira que aí diz que o dragão do mar do Ceará reapareceu na figura de um bravo marinheiro. Ele faz essa brincadeira, né? Essa associação com a música, né? Dragão dos Mares, né? O dragão do mar do Ceará. Quem foi? Foi um jangadeiro, né? Que lutou, foi líder abolicionista no Ceará. Foi o primeiro dragão dos mares. O segundo, ele ressurge na figura do nosso bravo marinheiro João Cândido, né? Que lidera. Então, olha só, diz que, olha, eu imagino o sururu que aconteceu nessa cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei imaginando o auê. Então, os navios de guerra, e olha, tendo os 2 mais poderosos navios de guerra do mundo, que eram esses dreadnought encouraçados, que estavam ancorados aqui, né? Eram 4, acho que 4... 4 encouraçados, né? Tá tudo bem, gente? Estão vendo aí, meu querido Pelé da rua? Tá tudo ok? Eu já nem sei. Bom, vamos lá. Que deu um pama-pane aqui pra mim na coisa. Então, 4 encouraçados e os navios de guerra, todos amotinados, e mandam, sabe, um recado para o presidente recém-eleito, nada menos do que ele, o Marechal Hermes da Fonseca. Então diz que isso chega à noite, essa notícia, ele está num baile aqui na Tijuca, né? Então ele sai a carreira, né, para o Palácio do Catete. Então os amotinados dão um ultimato, né? Falam assim, olha, queremos melhores salários, acaba com a chibata, né, e tratamento mais digno aos marujos. Senão, nós vamos bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Bicho, foi um auê nessa cidade. Mas vocês sabem, né, que nem quando acontece um acidente, ou um assalto, não sei o quê, um atropelamento, as pessoas, em vez de deixarem vir o recurso, o povo vai para ver, isso é a mofina, né? Então, quando souberam disso,
A população foi para as praias, foi para os morros, né, para ver, ai que lindos navios, né, em motim passeando na Baía de Guanabara. Mas aí veio a primeira rajada, né, de tiro de canhões de baixo calibre, porque fosse o de maior calibre desses encouraçados, explodia tudo. Bicho, aí foi o desespero, os ricos subiram a serra, os pobres foram pro subúrbio e nada de resolver, e eles ameaçando, né, hastearam bandeiras vermelhas e diz, olha, deu um ultimato, ou assina isso ou vamos bombardear. E aí, político brasileiro, você sabe como é igual em todo momento, eles demoram demais, se atrapalham, fazem um monte de confusão. Rui Barbosa vai, não, aí é depois. O João do Rio, aquele jornalista, vai no noticiário dele, já chama ele de Dragão dos Mares, Almirante Negro, e a cidade, aquele fervo, né, e vai ser bombardeada, até que o Marechal Hermes da Fonseca diz, ok, nós assinamos as exigências, né? Aceitamos as exigências, mas isso já é no quarto setor. E assim, nesse auê, chamando ele de Almirante Negro, termina o terceiro. O quarto é a vitória, exatamente isso, né? A vitória e a traição. O quarto eles vencem, né, esse embate com o presidente, Marechal Hermes, porque esses marechais, eles não eram bonzinhos nem um pouquinho, e os políticos brasileiros são políticos brasileiros que vocês conhecem muito bem, né? Então, e aí eles aceitam, e aí o barato, que aí falam do Rui Barbosa, né? No Senado, isso eu fiz um enredo sobre o Rui Barbosa e acabei lembrando disso. Ele levanta, né, o discurso em prol dos amotinados, né? Uma lei de anistia dos marinheiros revoltosos, aquela coisa toda, e enfim, conseguiram tudo, ninguém mais apanharia de chibata. Mas você vai confiar em políticos, gente? Você confia? A pergunta que eu vos faço. Se você confia, parabéns. Eles não contavam que a traição do Marechal. O Marechal, baixaram as bandeiras, se entregaram, ele mandou prender todos os revoltosos. Tinham, assim, assinado aquela... tipo, uns vão para a Amazônia, outros vão para um navio satélite que tinha ordem de jogarem ao mar, outros vão ser presos, enfim, até a morte. Dessa história toda, gente, só sobrou 2 da revolta da chibata. E um foi ele, o João Cândido, tá? Mas ele fica preso, né? E chega um momento, confinamento, ele fica meio que louco, né? Alienado, né? Ele vai parar, e aí é o término desse setor, né? No Hospital dos Alienados, como um louco, né? Um louco homem do mar, né? Enfim, e haja história, né? E o final, que é o legal, é a liberdade dele, que ele vai conquistar, e o legado deixado, né? Que é muito importante. Então ele é ajudado pela Irmandade da Igreja do Rosário e ele consegue, providencia uma defesa, ele é julgado e é libertado, mas as autoridades nunca deixaram ele quieto, tá? E o que vai fazer? Ele vai se tornar pescador, né? Ele vai ser pescador aqui na Baía de Guanabara, né? O mar era seu amigo e nunca deixou faltar nada, né? Então aquela coisa, todo esse sofrimento. E aí tem um tempo na história, e diz assim, e o Brasil depois do século XX, caminhando no século XXI, como seria? Como seria João, né? Aí João Cândido conheceu a herança da escravidão, virou símbolo de luta contra as injustiças e de liderança. É saudado no povo, cantado, versado, escrito, representado, pintado, tatuado, homenageado em escolas de samba. E aí ele fala, salve o Almirante Negro, maior herói da nossa pátria, né? O herói do povo, erguido em bronze e assentou na praça de frente para a Bahia, porque existe aqui no Rio de Janeiro,
era na Praça 15, agora ficou 300 metros da Praça 15, a escultura dele em bronze, né, em homenagem à revolta da Chibata, né, e dizendo, né, que é necessário um monumento amplificador de vozes contra a Chibata, que ainda insiste em ser acionada na sociedade atualmente, nessa luta sempre contra o preconceito, racismo, enfim, uma série de ismos aí que a gente é uma luta insana. E aí, ele lembra o poeminha lá da frente que eu disse, que era do hino da República, que eu digo que pode tirar uma baita comissão de frente, não sei se é a ideia. Aí ele traz de novo esse poema, agora menos hipócrita, né? Nós nem cremos que os escravos de outrora ainda sejam vistos e tratados como em tão nobre país. Quer dizer, nós nem cremos que os escravos de outrora ainda sejam vistos e tratados como em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da aurora não acha, irmãos, mas tiranos hostis. Não somos todos iguais. Enquanto houver quem defenda ditaduras, haverá uma chibata empunhada. Afinal, não faz muito tempo. E assim termina a sinopse. Bom, gente, o que a gente pode esperar? Um belo carnaval na batuta do Jack Vasconcelos. A Tuiuti traz um enredo necessário, importante, absolutamente político, falando verdade e homenageando essa figura ímpar, né, do grande almirante negro, né, João Cândido. Esses são o que eu posso dizer. Se tudo der certo, e acredito que na Tuiuti o Jack vai ter mais recursos, que o Thor sabe que a luta é insana e que ele não pode dar bobeira, o Thor é o presidente, tem que ajudar o carnavalesco a fazer um grande carnaval, pode cair em cima de uma grande surpresa, como foi com um grande samba, que com certeza será ou porque já saiu, né? Eu ainda não prestei atenção. A Tuiuti pode ser uma das surpresas desse carnaval. Por que não? Traz o enredo com a sua identidade e aquilo que muita gente clama em ver destilando. E de uma maneira bonita, viu, gente? Isso aí eu achei muito interessante. Apesar de ter fatos pesados, é uma história necessária e importante para que todos nós, brasileiros, né, e o mundo conheça. Eu acho que essa aí é uma grande missão da Escola de Samba e do Carnavalesco. Bem, vamos ver as perguntas. Jack Vasconcelos está entre os melhores nomes da nova geração. Carlos Alberto Moura, de Brasília. Olha, tem gente que adora, tem gente que não gosta, o Jack. Isso aí, é aquela história. Tem um fã-clube, tem coisa. O Jack é assim, na Tijuca foi sofrido os dois carnavais, apesar que o Guaraná foi melhor, né? A Elza Soares, muita gente, apesar do terceiro lugar, muita gente achou que... Enfim, eu não sou um classificador de... É antiético para mim, né? É um bom profissional, a gente acaba de ler uma sinopse, ver uma sinopse, entender uma sinopse muito bem pensada, isso é que faz um grande profissional, né? Agora, se ele é melhor, um dos melhores, isso aí vai ser provado a cada ano nos desfiles da Sapucaí, viu? Carlos Alberto de Moura, de Brasília. Gente, se tiverem perguntas, podem fazer. Se não, hoje é dia do meu Fluminense. E outra coisa importante, moçada. Segunda-feira, a live é com o Carnavalesco da Viradouro, 8 horas no Instagram. E terça-feira vai ser o nosso bate-papo às 8 horas aqui no Facebook sobre o enredo da Viradouro, porque eu vou ter compromissos depois, né? Então não dá para ser na quarta e nem na quinta. Quinta é feriado também, né? É hora da gente
parecer a cabeça. Tem mais perguntas, produção? Desfilar entre Viradouro e Mangueira não é uma roubada? A Maurizinho de Realengo, Rio. Não vai ser fácil. Com certeza não vai ser fácil, Maurizinho. Então, assim, eu acho que ele escolheu o enredo que tem um toque muito forte emocional, né? E isso, bom, mas Mangueira também. E Viradouro a gente, bom, vai conhecer mais na próxima semana. Não vai ser fácil, não. Mas eu acho que tem um produto bom para vir para cima e brigar. E outra coisa, com uma leitura absolutamente, extremamente fácil, que as pessoas vão entender e vão interagir, sabe, com a escola. Não vai ter que ficar pensando demais no que eles estão querendo mostrar, tá? Então, tem vantagens, tá? Mas, assim, o final de segunda-feira, Mangueira, Tuiuti e Viradouro, bom, Viradouro é a próxima. Vai ser quente a história. O carnaval de segunda, prepara, viu? Vamos lá. Você sabe se nos bastidores a Tuiuti está com bala para investir? Margarida Helena de BH. Olha, é bom estar, né? Porque a Viradouro, com certeza, é hoje a escola mais com um arsenal inteiro, né, na agulha. A Mangueira, ela nunca tem dinheiro, né, mas tem tantos outros predicados, né, e o emocional é uma das coisas mais importantes, que faz ela driblar esse menor poder financeiro. Não sei, sinceramente, se o Thor vai tirar o escorpião do bolso, mas é claro que é bom que ele tire, né? Para que a Tuiuti possa vir disputando aí um lugar ao sol entre as 6 campeãs. Uma grande surpresa, será? Deixa eu ver. Corre o risco de cair, já que antes dela outras 10 já terão passado, claro, caso não façam um desfile melhor do que tem feito. Bel Carvalho, ela está dizendo aí que se ela corre o risco de cair, já que além dela outras 10 já teriam passado. Olha, Bel Carvalho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ó, que beleza. Se ela corre risco de cair. Olha, sinceramente, risco de cair, eu acho que a Tuiuti não corre, não. Sabe? Ela corre risco de surpreender, certo? Eu acho, na minha opinião, na minha visão de tudo aquilo, né, só resta um. Né, fazendo aqui um balanço geral, e eu deixo para ler a sinopse antes de vir aqui conversar com vocês, né? Então, gostei muito, sabe? A história é muito boa, muito bem apresentada e tem uma pegada violenta. Agora, isso é uma história, como eu falo, uma sinopse. Eu não sou a Madame Zumira que antevê sucessos e fracassos, essa coisa toda. Tudo é um conjunto, né, de situações. Evidentemente, todas as escolas do grupo especial, elas recebem um auxílio financeiro bastante sensível, né? Assim, por mais que ela diga que não tenha dinheiro, ela recebe dinheiro. Assim, eu acredito hoje que deva estar de 6 a 8, 6 a 10, cada escola, milhões. Então dá para fazer, né? Dizem as línguas que é em torno de 8, as más línguas, ou as boas, né? Não sei. Então dá para fazer um bom carnaval, sim. Vamos lá. O que explica um vice em 2018 e 8º no seguinte, depois dos 2 11º lugares? Vice 2018 foi um acaso? Meire de Azevedo, Petrópolis. Olha, não é o vice de 2018 que poderia ser título, tá? Não é por acaso, foi um trabalho surpreendente, emocional, né, que mexeu com o coração, com a emoção de quem estava lá assistindo, inclusive do próprio júri. Foi uma surpresa total,
né? O outro carnaval foi o do bode, né? Que também foi muito bom trabalho, né? Assim, teve pequenos problemas, mas que não, sabe, aquela coisa, parece que se armam, né? Contra, ninguém está esperando nada da Tuiuti, né? Aí ela vem e acontece. É como ninguém está esperando nada, ela vem e também surpreende na colocação. Aí no outro ano todo mundo já fica alerta, né? Assim, não vamos deixar a Tuiuti. Enfim, sei lá, gente, é complicado. Eu, como profissional de carnaval, e eu acredito que todos os carnavalescos também sejam assim, as pessoas eles têm consciência de levar o melhor, né? Agora, julgamento, né? É sempre muito complicado, né? Os jurados às vezes veem coisas que a gente não consegue ver e deixam de ver outras que todo mundo vê. Então, assim, não é complexo, é uma coisa complexa, viu? Quem é Meire de Azevedo de Petrópolis. Moçada, e aí é o fim, né? Então foi a Meire, Espero que eu tenha respondido, espero que vocês estejam curtindo, afinal agora só falta Viradouro, né? Terça-feira conto com vocês, se vocês verem depois, também espero aí que curtam. Sigam nossas redes sociais aí, ó. Tem agora um Bastão, um profissional super competente que está tocando muito bem o Instagram, o nosso YouTube. Vão lá, gente, se inscreverem também. Se inscrevam, Facebook bomba aqui do SRZD. Vamos bombar o Instagram e o YouTube também para a gente fazer tudo simultâneo. Ainda tem aquele Twitter. É tanta coisa, né? Tanta rede social. Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar e vamos celebrar sempre o nosso carnaval, que seja um grande desfile para Tuiuti e que venha Viradouro. Um abraço, sorte para o meu Flusão, né? Enfim, daqui a pouco ele está disputando o jogo da vida dele. Um abraço no coração de vocês, um abraço, um beijo no coração e um abraço apertado. Bom fim de semana para todos. Até terça-feira. Gente, segunda tem live no Instagram, 8 horas. Conto com vocês. É o Tarcísio Zanon, carnavalesco da Viradouro. Forte abraço.